Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Internacional joga daqui a pouquinho contra Chapecoense, em Chapecó. Empatando, já será líder da competição. Vencendo o jogo, será líder isolado, com 2 pontos à frente do São Paulo. O Internacional tem 49 pontos. Empatando, vai a 50, número adquirido pelo São Paulo, que tem exatamente 2 pontos conquistados por partida. Hoje ainda recebemos o professor Tristão Garcia, né? Quem fizer 2 pontos de média, obviamente, vai ser o campeão brasileiro. E 76 pontos, o vice-campeão nunca consegue chegar. O campeão já fez mais do que 76. Agora, o vice-campeão nunca fez 76. Um negócio interessante. Quer dizer, chegou a 76, adquire a garantia. Se vai fazer 81, se vai fazer 83, se vai fazer 90, né? E o vice nunca chega perto. Só que agora, esse ano, parece que está tudo mais grudadinho, né? Mas, mesmo assim, ninguém vai disparar muito mais que isso. O São Paulo, a duras penas, tem essa média de 2 pontos por partida. E o Internacional tem até uma poupancinha, né? O Internacional tem 2 pontos mais 1. Se empatar hoje, fica exatamente com os mesmos 50. E fica com a pontuação do São Paulo, 50 em 25 jogos. O Internacional foi confirmado há pouco pelo Odair. Jonathan Alves segue no comando de ataque. Por mérito não é. Ele é brigador, trombador e tal, mas tem feito muito poucos gols, né? Centroavante vive de gols. E na primeira função da meia cancha, como já se previa, joga Gabriel Dias, que é um pouco mais marcador, um pouco mais... tem um pouco mais de imposição em relação ao Charles, que também está retornando de lesão. Nós estamos esperando o Gilson Maciel, o famoso Gilson Cabeção, que o Carlos Miguel consagrou lá na década de 90, deixava tudo prontinho para ele fazer os gols, e ainda às vezes ele desperdiçava, tá? E está aqui o Marcos Vinícius Caberlon, ex-vice de futebol do Caxias. E além do Carlos Miguel, que eu já anunciei. O Gilson Maciel, que colocou Charles no banco. Verdade. Em 1993. Charles, campeão brasileiro pelo Bahia contra o Internacional, jogou ao lado de Diego Maradona, lá no Boca. Aliás, o procurador do Charles era o Maradona, se não estou equivocado. Daqui a pouco o Gilson até fala sobre isso, mas jogaram juntos lá no Boca Juniors, e no Grêmio jogava o Gilson Cabeção, o Cassiais colocou, lembra? Decisão lá em Pelotas, com Denner jogando, e esse era o bom time do Grêmio, que ali começava aquela trajetória para fazer bonito em 94. Aí em 94 já não era o Gilson titular, era o Nildo. 95 já era o Jardel, e 96 Zé Alcino. Em 97 também. 97 era o Zé Alcino também? Também era 90... Zé. É isso aí. Histórias da bola, né, o Caberlon? É verdade. Cultura não é inútil, porque o torcedor sabe tudo. Acho que o Gilson depois jogou no Caxias. Jogou no Caxias. Ele foi pro Caxias depois dessa passagem do Grêmio aí. Ou foi pro Brasil? Não, o Gilson ele saiu do Grêmio e foi pro México. Foi pro México. Ele teve uma passagem no México, eu não me lembro qual foi o time. Bom, depois ele jogou e depois no ele voltou e aí jogou no Caxias. Eu gostei até no São José, eu acho que ele teve uma passagem também. Jogou no Zequinha também. E a trajetória dele, quando ele chegar, ele pode confirmar ou me desmentir, mas a trajetória dele como treinador começou como auxiliar técnico do Leandro Machado em 2007 comigo no Caxias. Exatamente. Daqui a pouco ele já confirma aí, Mas 3.500 colorados lá em Chapecó. Engraçado como as coisas estão definitivamente mudadas, né, Caberlon e Carlos Miguel? O xingamento para jogadores do Internacional, especialmente os dirigentes do Inter. Claro que tem aquele episódio de quando o Inter foi rebaixado, aquela frase infeliz do Fernando Carvalho, que todo mundo tinha a sua tragédia. Aquilo ali foi uma bobagem que disse o Fernando Carvalho, que é letrado, se dá bem com as palavras, mas tropeçou enormemente, né? Mas a revolta da torcida de Chapecó, porque quando o Grêmio Internacional jogavam lá, sempre eram extremamente bem tratados, inclusive pelo público local, que prova que hoje as coisas estão diferentes, definitivamente. O linguajar é outro, o acirramento dos ânimos é outro, até muito em função das redes sociais, e também porque a Chapecoense está no outro patamar, né? A Chapecoense jogou as últimas 2 Libertadores da América, com todas as dificuldades que nós sabemos que é de ter um time no interior, e Chapecó é interior, embora em Santa Catarina
o interior seja mais pujante que a capital, né? A capital vive de turismo, né? E o interior vive de muito trabalho, né? Mas um acirramento na chegada do Internacional, bastante apulpo, bastante protesto. É que a Chapecoense também está precisando da vitória, né, Miguel? Pois é, né, Rec? No lugar, boa noite, todos aí já tá falando, boa noite, né? Aqui é assim, mas tranquilo. Já tá rolando a bola. Mas... Tu não gosta de bola rolando, tu não gostava, era de exercício. Uma bola rolando, tu gostava. Não tem jogador que gosta de exercício, velho. Me dizer que jogador gosta de exercício, não existe. Mas tem que fazer, né? E ainda mais hoje, né? Hoje, a parte física, hoje a evolução que tu emagreceu bem, hein, Miguel? Emagreceu mas bem. Eu tive um problema, né, de quadril, viu? Inclusive, eu acabei botando uma prótese, né? Eu hoje estou com uma prótese aqui no quadril, devido e joga com a prótese e tudo? Lógico, nossa. Velho, enquanto eu tiver força para brincar, eu vou ainda, né? Mas eu tive que fazer, infelizmente, procedimento, né? E lógico, isso é devido ao desgaste durante todo o meu tempo de carreira aí como jogador. Mas... Eu acho que ficou, né, principalmente nesse jogo da Inter Chapecoense, a mágoa do torcedor da Chapecoense exatamente em cima daquilo que o Fernando Carvalho falou, né? Foi como tu falaste, foi na hora, não sei se palavras mal pensadas, né? Então, e o torcedor guarda, né? A gente sabe que o torcedor guarda e esse momento que chegou hoje, então, sem dúvida nenhuma novidade. Hoje, o recebimento que o Inter, os jogadores, diretores e os próprios torcedores sofreram na chegada lá, né? Infelizmente, a gente sabe que isso não era para ser, mas está virando uma cultura, né? Essas rivalidades se tornando, né? Passando dos limites. Essa que é a verdade, né? Tivemos aí exemplo do Grenal também, um monte de besteira que foram faladas aí dos dois lados, né? Não estou aqui para os dois lados, mas futebol hoje está tudo muito rápido, né? As informações estão chegando, então, complicado. Agora, Cabelão, exatamente o Fernando pode ter 500 problemas, mas o que ele trabalha bem é com a palavra. Pois é, surpreende, né? Eu acho que foi uma emoção, um calor do momento é que uma coisa mal pensada. Eu acho naquilo que o Carlos Miguel falou, boa noite, primeiro, né? Agora... E aquilo que está acontecendo é que a gente tem que... Tá na hora de começar a se desarmar essas coisas. Está todo mundo muito armado, está todo mundo muito... enfim, acho que você tem que torcer. Nós vamos voltar a aprender a conviver dentro do estádio, com a torcida, com os torcedores. Eu acho que tem lá aqueles 90 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas, enfim, que é um pouco antes, um pouco depois. Depois daquilo as pessoas são vizinhas, elas moram no mesmo prédio, elas moram no mesmo bairro, elas moram na mesma cidade. Há 10 anos atrás, a ascensão da Chapecoense começa em 2012, na reorganização da Série C. Eu me lembro porque a Série C do modelo que é jogada hoje foi um modelo que eu participei desse desenho, dessa formatação. Então, se a gente voltasse para 2008, 2010, quando a Chapecoense estava lá nas divisões mais baixas, quando o Grêmio Internacional ia jogar lá, era uma festa. Era uma festa, porque aquela região, aquele lado do estado de Santa Catarina, é uma colonização de gaúcho. Exatamente. Então, é surpreendente essa agressividade. Ela é, não sei, eu acho que ela é desmensurada, ela está fora da realidade. Nós precisamos desarmar as pessoas, nós precisamos voltar. Acho que dentro do campo tem uma disputa, você jogou uma infinidade de partidas aí. Quantos grenais você jogou, quantos jogos de gauchão, de brasileiro, enfim, de Libertadores, quantos campeonatos você disputou. Você sabe disso, que aquilo você tem uma disputa que tem que ficar limitada ao tempo do jogo. Aí está a cabeça quente no fim do jogo um pouquinho, antes tem aquela adrenalina, etc. Mas passou isso, as pessoas têm que conviver. As pessoas têm que ser incentivadas a voltar ao futebol, a voltar aos estádios, né, com segurança, com tranquilidade, para ser aquilo que foi no passado, uma diversão. Era uma maneira das pessoas confraternizarem, né, torcer para o seu time, enfim, tocar flauta. Mas é isso aí, nós temos que achar uma fórmula, Rec, de estender isso. Eu acho que isso aí começa principalmente dos jogadores e das diretorias, né? Eu acho que eles são os exemplos. O torcedor a gente sabe, às vezes, muitas vezes na emoção, as coisas acontecem muito rápido, aí existe, né? Agora, se dentro de campo, né, os jogadores não se respeitam, fora de campo muito menos, como é que o torcedor vai dizer, bom, se os caras lá dentro se pegam, se falam, se xingam, nós aqui fora, que nós nem jogamos, estamos no lucro.
Entendeu? Então, acho que o exemplo hoje tem que partir das direções e dos jogadores. Eu até concordo contigo. Então, é difícil hoje. Pô, aquele monte de coisa na segunda-feira, depois do Grenal. Porra, cara, aquilo ali não existe. Né? Eu acho não que precisava, né? Não, tá louco. Me parece assim Desculpa. Não pode. Porque... Não, eu ia dizer que a postura do presidente do Grêmio Internacional foi extremamente interessante, porque eles se mantiveram distantes desse negócio. Talvez incentivando as pessoas, mas eu acho que é por aí que nós temos que começar. Alguns dirigentes não precisam ter feito o que fizeram, de lado a lado, hein? De lado a lado. Não está aqui para criticar nem inocentar ninguém, mas eu acho que nós temos que começar a mudar isso. Nós temos que começar a mudar. As pessoas moram na mesma cidade, vão no mesmo ônibus trabalhar, trabalham na mesma empresa. Vamos lá, os jogadores que jogaram, quantos jogadores jogaram no Grêmio e foram para o Internacional, do Internacional para o Grêmio, quer dizer, então, sabe, eu acho que o momento tem que ser outro. Eu trabalho numa rádio hoje que tem 24 horas de interatividade, que é a Rádio Grenal. É impressionante como o torcedor pega no tranco. Tu terminou a tua frase, tu já sabe o que vem. Ou é gremista ou é colorado. Se posicionar em favor do Inter é colorado. Se posicionar em favor do Grêmio é gremista. Não, há uma dificuldade de raciocínio, as pessoas estão muito cegas. Não interessa. Às vezes o cara está dizendo o óbvio, pendendo para um lado. Só está dizendo o óbvio. Né? E os caras, não, porque tu é sem vergonha, porque tu não sei o quê. O comentarista tem a obrigação, na verdade, de ler, de fazer o retrato do que está acontecendo. Se às vezes o lado do Grêmio é melhor, ou do Internacional é melhor, enfim, se tu não puder fazer essa constatação, não puder fazer essa informação... Não vai melhorar o teu lado. Então tu vira comentarista de um lado só. Você fica e diz, bom, eu sou comentarista para elogiar o Grêmio ou comentarista para elogiar o Internacional, né? Só, o Gilson já chegou aí, só um detalhe ainda sobre esse episódio lá de Chapecó, que eu elogiei na época. O Internacional errou no episódio, mas o Internacional foi um dos poucos clubes do país, e aqui foi só o Inter de Porto Alegre, lá no velório coletivo dos homens lá da Chapecoense, o presidente Pífero foi um dos primeiros a chegar e ficou recebendo desaforo na tela o tempo inteiro. E eu me lembro, eu trabalhava na Bandeirantes na época, eu disse, olha, quero cumprimentar o presidente Vitório Pífero. Uma pela coragem. Estava numa maleza danada, o Inter indo para a segunda divisão. Os caras já tinham ameaçado que não era para ir ninguém lá, que ia dar coisinha. O presidente Vitório Pífero foi lá, deu entrevista na tela para televisão, para rádios. Os caras diziam horrores, vazavam no microfone e ele aguentou no osso. Então, o Internacional tratou de dar uma remendada legal naquele episódio. Mas ficaram sequelas. Né? O Inter mostrou uma solidariedade impressionante. Um dos primeiros a chegar no sepultamento, no velório coletivo, foi o presidente Vitório Pífero. Eu lembro de ter elogiado, disse, olha, quero saudar aqui a coragem do presidente, em primeiro lugar, sabendo que ia se incomodar com a própria torcida. A torcida do Internacional também queria ver o presidente pelas costas. Né? E ele foi lá, ouviu o desaforo da torcida chapecoense, da torcida colorada, da torcida gremista, né? Mas estava lá no episódio e eu, na época, reconheci a grandeza. Fazer um intervalo comercial para colocar na conversa aí o Gilson Maciel. O Carlos Miguel já estava dizendo aqui que ele garantia o teu brilho toda vez. Que te consagrou, colocava a bola na cabeça, deixava com o gol escancarado e tal. Já voltamos. Estamos de volta, já estão conversando aqui o Caberlon e o Gilson Maciel, já acertamos as datas aí. Foi em 1988, faz só 30 anos isso, não sei se vocês se deram conta. Tudo bom, Gilson? Tudo bom, boa noite. Ele tá com essa cara de guri ainda, mas... Desculpa o atraso. Caixinha, né? Caixinha, já sabe. Caixinha, já sabe. Pegou atrasado uns minutinhos, a 50 minutos, tá bom. Tá bom, Miguel, que tem me quebrado. Mas faz tempo, né? O bom do futebol... Tu lembra do Caberlon, não? Lembro. O bom do futebol são essas coisas que a gente passa nos clubes, né? Ficam as amizades. E agora, quando eu estava entrando ali, eu disse, pô, olha só quem é. Olha quem é que está aqui. Eu estava dizendo antes de você chegar, então, que talvez a tua carreira como treinador tenha começado em 2007, quando foi auxiliar técnico Leandro Machado. Sim.
com o menino que é preparador físico, o filho do Paixão, né? O Anderson, que foi junto, lembra disso? Isso, era a nossa comissão. Comissão técnica. Porque o Anderson Paixão já era preparador físico em 88? Não, 2007. Ah, bom. O Anderson, em 2007, quando ele foi preparador físico, Leandro, o Anderson foi seu preparador físico e o Humberto, não era o Humberto goleiro? Isso, preparador de goleiro. Era o treinador de goleiro, preparador de goleiro. Essa era a comissão técnica naquela Série C de 2007. Isso, foi exatamente isso aí. Boa passagem. O que vocês esperam do Grêmio amanhã contra o Tucumã? Que volte vivo, que já construa vantagem lá. É um time que está, mesmo jogando com um time misto, meteu 3 no Tigre, lá no Campeonato Argentino. Olha, Rec, time argentino sempre é difícil. Nós estamos falando, todo mundo fala, Tucumã, ninguém... Como tradição, o Tucumã automaticamente não tem tanta, né? Em relação aos clubes que estão classificados, Boca, os outros clubes argentinos, River, né? Mas essas surpresas que o futebol prega, né? O Tucumã hoje é um dos líderes do campeonato argentino. Então, alguma coisa boa, né? Ele tem. E se chegou nessa fase eliminando um Nacional da Colômbia, né? Então, assim, alguma coisa boa tem. E eu acho que o Grêmio hoje, na minha opinião, está num estágio de um time acostumado a essa competição, amadurecido, né? Todo mundo fala, o Grêmio caiu. O Grêmio caiu. Eu não acho que o Grêmio caiu. Eu acho que o Grêmio ano passado fez partidas que encheram os olhos de todas as pessoas, né? Só que tu começa a ser conhecido, tu tem que ter alternativas. O Grêmio começou a ser marcado, tinha dois jogadores no meio-campo chamado Arthur e Maicon, que, para minha opinião, eram jogadores, não eram volantes, eram meias, os caras que criavam, que faziam alternativas. Então era um conjunto. Hoje o Grêmio tem um padrão de jogo muito definido, né? De toque, e sabe, eu vejo, não é papo de torcedor, né? Eu vejo o Grêmio assim, é um time que sabe o momento que tem que sabe sofrer, todo mundo fala, sabe sofrer, e lá vai ser uma partida, pelo que eu tenho acompanhado, um time extremamente competitivo, que faz do fator local uma arma muito forte, e é argentino. Chamam de Bomboneira do Norte lá o estádio. É verdade. Eu acho que dentro do que o Justo falou, tem a mesma idade do Grêmio, sabia? 115 anos. Estão falando que é o jogo da vida deles, o jogo mais importante da vida. Da história. Da história, então... Dá para fazer muito uma comparação com o Lanús, né? Se parar para pensar, eu me lembro quando o Lanús chegou na final, eliminando o River, né? Existia aquele, quem é esse Lanús que apareceu? Eu acho que mesmo com todas, né? É argentino, tem qualidade, sem dúvida, é líder de um campeonato que é um campeonato difícil, né? Mas eu vejo também o seguinte, hoje eu acho que o futebol argentino já não é mais aquele futebol que nos enchia os olhos. Hoje tem bons jogadores, mas assim como o Brasil, os melhores estão tudo fora, né? Eu acho que os times hoje argentinos têm um ou outro e conseguem manter um jogador ainda a nível, né, de ser selecionável, mas eu acho que o futebol argentino caiu. Assim como o nosso já teve uma época ruim aí até 2, 3 anos atrás, eu acho que o futebol argentino também passa por um momento de transição. É lógico, você vai dar, Atlético Tucumã é líder do campeonato argentino. Não, lógico que deve ter méritos, né? Mas também não dá para se fazer, né? Agora eu vou usar que nem o Filipão, né? O Filipão adorava exaltar demais o adversário, né? Então, quando eu me lembro, quando nós íamos para alguma palestra assim, e aí se sentava às vezes o Paulo Nunes do meu lado e ele começava a falar do lateral que ia marcar o Paulo Nunes, né? Paulo Nunes, esse lateral, cara, vai por dentro, cruza, marca, vai ser que... Aí o Paulo Nunes olha pra mim assim, e ele não tá na seleção por quê? Então, assim, valoriza demais, mas isso era do Filipão, ele valorizava demais. Então, assim, a gente, lógico, temos que tomar os cuidados, acho que o Grêmio, lógico, já tem experiência agora do Estudiantes, que o Grêmio, não sei se não acreditou que... E sofreu lá com o Estudiantes. Olha, aquele golzinho realmente valeu muito o gol do Cândido. Porque o Grêmio poderia ter voltado de lá quase desclassificado, principalmente pelo primeiro tempo. Mas eu acho assim, o Grêmio tem hoje uma estrutura, como o Gilson falou, bem definido o seu esquema tático.
E eu vejo ele superior ao Atlético Tucumã, com todo o respeito ao adversário, é argentino, o Grêmio tem mais bola. Agora, o que falta pro Grêmio é exatamente isso, é entender e fazer aquilo que não fez contra o Estudiantes, ter uma atitude de chegar, porque vai voltar, se voltar vivo, não tem. Eu ainda acredito na superioridade do Grêmio, eu acho que o Grêmio passa tranquilamente pelo Tucumã. O Grêmio é inferior ao do ano passado. Sim. O Grêmio de hoje é Sem inferior o ao do Arthur ano já passado. seria. Né? Pelos 2 jogadores que o Gil citou, o lateral direito, eu acho que o Grêmio é inferior. O Grêmio tem mais qualidade que o time argentino. Eu acho que se ele tiver a aplicação e utilizar a qualidade que ele tem, ele faz um bom resultado lá. Um bom resultado lá pode ser um empate, como foi contra o Estudiantes. Pode até gol ganhar é melhor ainda, né? Com gol, exatamente. Porque aqui depois, na Arena, o Grêmio poderá vir a fazer a diferença. Então, eu acho que é um time melhor que o time argentino, com mais tradição, com mais história, sabe jogar a competição. O time argentino não está jogando pela primeira vez, quem sabe, a sua competição, vai usar o fator local. E vai ser aguerrido, vai ser forte, vai ser lutador, vai dar porrada, vai fazer o diabo para se impor. O Grêmio tem que fazer o lado dele. Eu acho que ele tem uma estrutura superior, já não é mais o mesmo time do ano passado. Também a torcida do Grêmio, na hora, tem que parar para pensar que o time hoje é um time inferior ao do ano passado. Lucas Barros não está mais aí? Eu acho que ele tem qualidade, é um time que sabe jogar, está tudo certo. Mais, né? Agora não são mais os mesmos jogadores. Pode acreditar nisso que hoje, por exemplo, o Grêmio está muito dependente do Everton. Porque hoje, né, o grande jogador que foi do ano passado da Libertadores, né, foi o Luan. O Luan não vem atravessando uma grande fase. Ele não está sendo aquele jogador que se espera dele. E principalmente em momentos, esse como não teve agora, que não teve o Everton, o Luan não conseguiu. Né? Mas eu acho que o ano passado na Libertadores, a situação do Luan também foi meio parecida com essa. Ele teve um crescimento no final. Ele vinha assim alternando, ele não teve uma minha lembrança, ela não é. Ele não jogou as partidas contra o Botafogo, né? E ele não teve uma regularidade, vamos dizer assim, o campeonato todo. Ele teve um crescente. E no final ele estava no auge. Tomara que comece agora. Onde faltam quantas partidas? 6 jogos. 6 jogos. Três fases, né? 6 jogos. Talvez agora ele cresça e volte a ser o Luan do ano passado, com o Everton, enfim, a qualidade, tem, né? Assim, jogadores que nem o Miguel, o Cabelão acabaram de citar, o Luan é um jogador que realmente, na minha opinião, faz diferença. Mas um outro jogador que não está no mesmo nível do ano passado, que é um jogador extremamente importante, é o Ramiro. Exatamente. Perfeito. O Ramiro é um jogador que dá o equilíbrio ali, né? Principalmente eu gosto. O Ramiro é um jogador inteligente, que ocupa espaço, não precisa estar sendo chamado, ele é inteligente. Ele não, nesses últimos jogos, assim, a gente sente falta, porque é um cara importante. E realmente fica dependente do Everton, né? Do Maicon, dividia-se, né? Maicon, Arthur. Hoje é Maicon e Cícero. Eu acho o Cícero um bom jogador, mas eu acho que eles ficam meio campo lento, não é um... De repente é por isso que vai jogar o Léo Gomes, que tinha mais o Léo Moura ainda, né? Mas acho que pro Léo Gomes, em termos defensivos, porque eu acho que dentro do que o Renato viu e estudou o time deles, é um time competitivo e acho que em termos de força física, o ataque deles, aí entra... eu acho que principalmente o Léo Gomes pela parte física dele, né? E até porque é o seguinte, como ali também joga o Maicon e Léo Moura, fica um time mais pesado, mais lento ali daquele lado. E aonde o Atlético tem alguns jogadores realmente de qualidade. Então, o que ele pensa? Então, para não ficar muito, ele bota o Léo Gomes, né? Que é um jogador que tem um vigor físico, lógico, né? Aqui não, muito maior do que o Léo Moura, né? Vai perder, quem sabe, um pouco em qualidade técnica, mas para o jogo de lá, eu acho que é isso aí, né? Vai acabar abrindo mão um pouco da qualidade do Léo Moura, que nisso não se discute, né? Ele com a bola no pé, mas pelo menos ele vai ter um pouco mais de força física, né? Para segurar mais com o Léo Gomes. A verdade é que o forte do Grêmio e que deu estabilidade para o time inteiro foi a defesa, né? Que a partir tripé ali, né? Do grande goleiro que tem, o Marcelo Groi, os 2 zagueiros e carregando os laterais, o Grêmio conseguiu dar estabilidade para todo o time. Que aí podia cada um jogar a sua bola, que não tinha problema nenhum, né? Qualquer vacilo da meia cancha, o Kahneman antecipava o posicionamento perfeito do Jeromel, né? O número de erros não existe até então. A gente fica surpreso quando o Jeromel, quando voltou da seleção, com alguns erros que ele teve, né? Que
Qualquer outro a gente aceitaria. Mas do Jeromel, que mantém o nível... E esse o que disse o Cabelão, o Grêmio não é mais o mesmo. E entra o Grêmio tem uma maneira de jogar. Hoje me parece até assim, ó, o Kahneman muito mais hoje... mais participativo na parte defensiva do que o próprio Jeromel. O Jeromel hoje me parece um pouco mais inseguro do que antes dele ir para a seleção. É complicado, né, Gilson? Mas eu acho perfil, Miguel. Eu acho perfil. Não, sim. Os caras vão me chamar de louco, mas eu quero um Kahneman do que um Jeromel. Porque o Kahneman contagia, é o cachorro louco. O Kahneman é um cara que ele não erra, ele contagia. Tu vai no jogo, dá falta lá, ele já vem. O Jeromel é um bom moço. É excelente jogador, mas o Kahneman é um cara que... Pô, e é chato, o centroavante encosta nele, ele antecipa e ele se atira. Mas eu acho que sempre foi uma combinação perfeita isso, né, Gilson? Sempre teve, né? Nossa, a história do Grêmio sempre foi, né, cara? Pô, se pegava o Rivarola e o Adilson. Um completava o outro. Demandava. E o Adilson era aquele jogador que era o que chegava, falava, era capitão. Então, tipo assim, sempre teve os grandes... Na história dos clubes, pode ter certeza, sempre a maioria dos... Olha, 2 zagueiros, um que era mais força física e o outro que tinha mais qualidade, sabia sair jogando, né? Uma boa antecipação. Então, eu acho que isso sempre foi um fator assim, que sempre determinou muito os grandes campeões, né? Então, e o Grêmio tem sido diferente, né? Os últimos títulos aí com o Jeromel e o Kahneman, uma fortaleza, literalmente, né? A regularidade, né? Incrível esses dois. E amanhã eu não sei o que ele vai fazer, se ele vai botar o Tassiano e adiantar a Luan. Eu acho que é a melhor pedida. Pelo que o Tassiano também, porque as últimas participações do Tassiano foram muito boas. Ele subiu. Ele subiu muito e até numa função que a gente até pode discutir. Eu acho que o jogo esse lá vai ser assim. Exato. Não vai ser um jogo bonito. Não vai ter como. Por que ele não bota o Douglas e adianta a coisa? Porque eu acho que o jogo lá vai ser uma marcação forte. Pois mas dá a impressão que não se confia mais no Douglas. Né? No Grenal, por exemplo, estava desenhado para o Douglas entrar. E acalmar as coisas. Mas eu acho que não é isso. É o cara que está lá no dia a dia, durante a semana. O Renato conhece o grupo como ninguém. E ele sente, cara. Ele sabe que é o momento. E o menino, o Grenal, entrou. Pô, esse menino vem jogando aí. Jean-Pierre na transição, em tudo que é jogo. Pô, eu vejo os jogos. Qualidade técnica dele é impressionante. Tem uma boa qualidade técnica. Ele jogou tranquilo no Grenal, né? Entrou numa hora ruim de entrar. Já estava 1-0 pro Internacional. Um momento difícil, teve personalidade. Olha, foi uma surpresa ótima pro Grêmio, né? Menino que a gente sabe que tem potencial, né? Mas aí faltava botar ele, né? Para ver. Olha, as primeiras respostas deles têm sido muito boas. Como quando o time é organizado, quando o time sabe o que tem que fazer, quer dizer, qualquer não. Todo jogador com potencial encaixa. Quando ele tem potencial, ele encaixa, ele vai, né? Eu acho que esse é o grande mérito do Grêmio. Fica fácil pro menino que entra, né? Fica fácil, porque ele já sabe a mecânica que tem que fazer, não é um time que tem que inventar nada. E as qualidades, o perfil que ele tem, que é um jogador de toque, de aproximar, de estar sempre próximo do jogador que tem a bola, é o perfil dele. Então ele entrou, querendo ou não, ele mudou o jogo do Grêmio. Eu quando vi o Luan saindo, eu disse, não tira o Luan, velho. Por mais que o Luan pode descer, pode ir num lance, mas realmente não está bem. O menino entrou, ninguém falou em Luan, a saída do Luan, ninguém falou nada, né, cara? Nem se lembrava que lugar de quem ele tinha entrado. O menino entrou com uma personalidade. Não fez falta. Não fez, não. Claro. Dali pra ele frente, até estranho, porque ele joga a camisa pra dentro do calção. Eu disse, mas esses caras hoje em dia todos usam pra fora do calção, ele usa pra dentro, tão estranho. Mas eu acho que ele tem futuro, cara. Tem. E o Inter arruma o que hoje lá em Chapecó, Gilson? Cara, eu acho que o Inter ganha, na minha opinião. Ganha o jogo? Ganha o jogo, cara. O Inter tá num o time do Inter está de uma maneira competitiva, concentrada, competindo por qualquer bola. Sabe que se não competir, não vai ter sucesso. Né? Méritos do Odair, que soube arrumar, méritos dos jogadores que compraram a ideia daquilo que está sendo feito. Né? E eu vi Chapecoense e Atlético Paranaense. Chapecoense ganhou, mas não foi esse jogo assim que... Os outros anos,
Os outros anos a Chapecoense já teve bem melhor, mais e organizado. O momento agora da Chapecoense está com a água, tá aqui, né, meu? Tá batendo. Tá, mas isso aí é bom ou é ruim? Eu acho que o Inter tem que saber isso. O Inter atingiu... É quando tu chega assim numa fase, tu atinge uma maturidade, cara, né? Tu atinge... Pô, tu tem que ir lá, o time quer ser campeão, tu tem que ir lá, tu tem que ganhar, meu. Vai ter que trazer, tu tem que ganhar. Esses são jogos que não dá pra perder, né? Pontos, né? É o tipo de jogo. Eu acho que é uma nova encruzilhada do campeonato. Se o Inter passar com 4 pontos pelo Corinthians e pela Chapecoense, o Inter começa a encaminhar uma possibilidade forte de ganhar. Porque eu não vejo o Internacional campeão brasileiro. Eu não tenho essa firmeza, assim, de... Eu dizia isso aí, eu disse, quero ver o Inter nesses 5 primeiros jogos. Que essa tabela dos 5 primeiros jogos do Internacional era difícil. E o Inter ganhou do Bahia, empatou com o Palmeiras, empatou com o Cruzeiro e ganhou o Flamengo e Grêmio. Porque assim, no campeonato, todo time durante o campeonato, todo time oscila. Uhum. O Inter ainda não oscilou. Eu não me lembro do Inter assim. Só o começo do campeonato, né? Que teve até o Grenal, até o Grenal do 0-0, que ainda estava ali. Eu digo, o Inter mantém, está cada vez... E ele começa também a ter, né, que a gente chama um pouco daquela sorte de campeão, né? Porque ele vai pegar alguns adversários, aí ele pegou o Flamengo, foi disputando, o Flamengo jogou com o time... Pegou o Grêmio teve com o time... E vai pegar o Corinthians, quase certo, também com o Corinthians, porque o Corinthians vai ter uma decisão contra o Flamengo na quarta-feira. Então, tipo assim, acaba de alguma maneira também dando... Pô, gente, os caras também não estão vindo com força máxima, vamos aproveitar e vamos... Também, mas o Inter não tem culpa. E tem que fazer essa parte, é verdade. Chegou lá, se os caras vão vir com 3 ou 4 titulares, não interessa, estamos aqui. Mas quem sem não dúvida. sabe, Carlos Miguel jogou no Internacional em 97. Não, 2002. Então, cara, eu vejo assim, eu acho que principalmente a mudança que aconteceu, eu acho que partiu muito da parte defensiva do Inter, né? No momento que ele conseguiu dar estrutura na parte defensiva do Inter, o Inter cresceu demais. Nós estávamos falando aqui, Miguel, hoje em dia a gente pega os times que estão que fazem campanhas boas, né? Os zagueiros que estão num nível, como a gente estava falando de Jeromel e de Kahneman, hoje o Inter tem, que eu não levava fé, eu digo assim, eu falava em casa, no Cuesta, porque ano passado na Série B o Cuesta, eu vi alguns jogos e sentia ele com dificuldade. Eu pensei, na Série A vai ter dificuldade. E ele está jogando muito e para mim o grande segredo é o Moledo, cara. Moledo é o Kahneman do Grêmio. Do Internacional. Do Inter. Tanto o Grêmio quanto o Internacional, não, tanto o Grêmio quanto o Internacional tem uma espinha dorsal, né? Ele tem uma linha que goleiro, zagueiro, meio de campo, enfim, que te dá a estrutura. Eu acho que o Internacional vai ter mais dificuldade jogar em Chapecó hoje do que quando joga com um time grande. Porque talvez o Chapecoense hoje se feche para não perder. E aí você tem que criar. O Internacional tem um time redondo, mas tem um time de qualidade boa. Falta o Internacional o jogador diferenciado. Que seria o D'Alessandro. Que seria o D'Alessandro do passado. Então vamos usar assim. Hoje ele está lá, mas ele já não tem mais força física, me parece, para jogar os 90 minutos. Mas enfim, eu acho que esse é o grande diferencial. O Internacional hoje talvez enfrente muita dificuldade nesse jogo. Tem boa probabilidade de ganhar, porque a Chapecoense não é mais a Chapecoense dos últimos 2, 3 anos. Ela decaiu de qualidade, né? Mas acho que é um jogo difícil. O Internacional sofreu, perdeu para o América lá em Minas, não foi? Foi, deu 2-1. Pois é, então, imagina, quando você vai jogar com um time de qualidade inferior e que ele não tem tanta possibilidade de jogar, me parece que ele tem mais dificuldade por essa falta do jogador diferenciado, do craque, que o Internacional sempre teve. Que naquele jogo, até que você cita de exemplo, o D'Alessandro entrou bem, mas logo em seguida foi expulso, o juiz arrumou uma expulsão para ele lá, e teve um pênalti no final do jogo em favor do Internacional, que o juiz não deu, senão o Internacional estaria muito mais tempo invicto. O Internacional não perdeu mais depois daquele jogo. Impressionante o Internacional, impressionante. Por isso que eu estou dizendo, eu não consigo enxergar o Internacional, mas ao mesmo tempo, a cada jogo parece que o Inter convence que dá. Né? O próprio Grenal, o Internacional, olha, vai ser parelho e tal. Mas o Inter mostrou mais disposição que o Grêmio, mais vontade de ganhar que o Grêmio e acabou ganhando. Então, é um time de qualidade, mas é um time que joga muito na sua força. E pelo prato de comida. Exatamente. Edenilson, Patrick... 2 jogadores do Caxias, o próprio hein? Zeca. Sim, o Edenilson e... O Patrick também.
Patrick? Jogou no Caxias, jogou Série C no Caxias, depois pro Esporte e voltou pro Nacional. E o Edenilson queria levado daqui de Porto Alegre. Mas jogou muito naquele campeonato. O Edenilson naquele campeonato gaúcho jogou muito. O Patrick foi pro Goiás, eu acho, depois dali. Ele saiu, ele ficou, acho que foi 2016 ou 17, peraí, lá fiquei na dúvida. Não, foi 2016, aí ele saiu, mas ele jogou no Caxias, jogou uma Série C, jogou um gauchão, uma Série C no Caxias. Não era toda essa bola? Não, ele era um jogador bom. Ele cresceu vindo para o Internacional. O Edenilson eu me lembro bem. O Edenilson no Caxias jogou uma enormidade. Jogava bem contra aquele Internacional. No Corinthians ele foi muito bem também. A bola passava por ele, né? Os jogadores do Caxias procuravam o Edenilson para jogar e a jogada saía. Ele cresceu. Na verdade, ele saiu um moleque, né? Um moleque no sentido de um guri do Caxias. No Corinthians ele teve formação, preparação e cresceu, né? Aproveitou a oportunidade, está numa fase boa. Eu acho que o time internacional ele é um time parelho em qualidade, esforço, em competência, em estrutura. Acho que ele está muito bem armado, sabe o que fazer. Agora, quando joga com um time grande é uma condição. Quando joga com o Chapecoense, quando joga com o América, quando joga com todos os acidentes do jogo, né? Eu acho que é um jogo difícil. Mas o Carlos Miguel tem razão. O Internacional está aproveitando todos os episódios. Não, exato. Claro. Todos os episódios. Mas quando dá sorte, né? Quando é para dar sorte, às vezes tem aquela, já a bola bate nas costas do goleiro e volta dentro do gol, né? Exato, né? Quando eu vi a escalação do Grêmio no Grenal, eu pensei, vai sofrer o Grêmio. Eu pensei. Já articulou muito, né? E assim, eu até vendo o jogo, eu pensei assim, o Inter vai jogar da mesma maneira que vem jogando, vai marcar pressão, vai pressionar, porque o Grêmio tem uma dificuldade. Eu não sei se... a gente fica analisando, toda vez que os times marcam, tentam tirar a postura do Grêmio de tentar jogar, o Grêmio tem dificuldade. E não vi isso aí, no Grenal. E eu disse, e o Grêmio bem, cara, o Grêmio bem no jogo. Se aquele jogo ali fosse vitória, fosse empate, né? Eu acho que no primeiro tempo, o Edenilson, uma jogada que o Edenilson faz direto, infiltração dentro da área. No primeiro tempo, ele teve acho que foi alguém com ele, acho que Jeromel, com ele, tirou. Na segunda, porque aquele jogo ali, meu... É detalhe, né? São os detalhes que resolvem. Vocês acham que foi ali que o Léo Moura perdeu a posição? Não. O cruzamento do Wendel, olhou, parou. Mas o problema não foi. O problema a verdade foi que o Jeromel teve que sair e a bola. Aí o Jeromel já ficou pro cruzamento. O que aconteceu? Aí você nota. O Cícero, ele vai para cima do Bressan, que já tá ali. Eu assumi se o Damião já tinha entrado ou não. Marca. O Cortez está atrás, pegando a entrada do Nico Lopes. E aí vem. O Edenilson. Aí faltou uma conversa de pedir pro Cícero vir para trás. E o Tassiano poderia ter acompanhado também. Ali tinha Tassiano e o próprio Luan, se tiver. É que é a marcação zona, não marca, né, cara? Mas numa situação de repente fechar um pouquinho para poder tirar aquela bola ali, porque o Cortez não fechou porque tinha um cara na trás. O Nico estava ali junto. Então ficou, ele ia jogada, a qualidade do jogador que infiltrou dentro da área. E aí, o que aconteceu com o jogo? Consagraram a defesa do Internacional, tentando alçar a bola para o André, que não consegue jogar, não segura, não sustenta, não tenta. E agora estourou no departamento médico do Grêmio. Pois é. Estourou feio, hein? A gente não sabe direito da ação, mas tudo leva a crer, sem dúvida, eu não sei se foi a lesão do André ou a do Jael, né? Ou a do Michel, né? Ou a do Douglas. É que é do Michel não, porque do Michel ele voltou e é que ele deu azar de novo, né? No jogo Pelotas, num jogo treino. Não, nem foi jogo, foi jogo da transição. Na transição ele trancou o tornozelo. Que azar. E aí, isso não foi problema. Eu acho que estourou. Ou me parece muito mais no Jael do que no André. Porque me parece que o Jael já era para ter sido feito um procedimento, foram segurando e é que tipo assim, né? Só foram também porque aconteceu isso com o André. Aí vai achar os bodes expiatórios lá, mas para mim só pode ser do caso do Jael. Do André foi uma situação normal, que agora perdeu os dois centroavantes, né? E complicado. Mas tem a história do Douglas que teve que fazer 2 vezes a mesma cirurgia, né? Então eu acho que é o acumulado da obra.
Já há Pode muito até tempo se ser, fala mas- em problemas do departamento médico do Grêmio, agora estourou. E não sei se no final do ano não termina a limpeza. Mas tu vê que engraçado, né, que a gente fala não essa sei, época não. de precisa poupar, precisa poupa, não poupa. Cara, o Grêmio tem tido tantos desfalques sem jogadores que estão poupados. Se machuca no treino, né? Se machuca, sabe? E algumas coisas assim que eu não sou assim 100%. Eu acho que tem que jogar quem tá bem. Tu não tem que fazer sacrifício, né? Eu acho que realmente tem. Mas, pô, daqui a pouco ele muda todo o time. Porra, se tem 3, 4, bota, se os caras estão bem, pô. Eles não fazem lá o sanguezinho, toda hora bota lá o Secar. pinga, lá o sangue na maquininha, que diz até quando é que tu vai te machucar. Porra, aí por que não bota os 3, 4 lá e... Meu, vai jogar. Vou dar um exemplo aqui, mas vou campeão com um Banguzinho Gaúcho, Bangu, o Filipão não vai ter poupado ninguém, não. Vai jogar o seguinte, ó, também, então vai jogar isso aqui. E não foi tinha campeão. o sanguezinho. E nós não tinha nem pra saber se o sanguezinho, né? Mas O sangue era lá que eu tomava. O maior Miguel era o Banguzinho do Filipão. Ficava o Carlos Miguel, o Paulo Nunes e o Jardel na reserva. Não, mas Se desse qualquer problema, entrava inteiro os 3. Lembra quando o Paulo Nunes entrou num segundo tempo? não, no o Jardel Grenal? entrou no Grenal. Saiu, levantou a placa, era escanteio pra nós. Ele entrou, fez o gol de cabeça. E o 2-0. E o Paulo Nunes não fez um gol de bicicleta? Não, esse foi no outro. Não, mas esse também ficou tá- completo. Não, esse foi aquele 2-1 no... Bom, do no- Jardel eu me lembro. Levantou a placa. e ele entrou e gol. Mas é que eu digo, mas, cara, não é o fato de poupar. Não, cara, tem condições, tá bem, vai jogar. Mas é que eu digo, eu tô falando porque, pô, o pessoal, porque aí eles ficam falando, mas por que poupou, tá aí, machucou? Mas não é, olha quantos jogadores agora que foram poupados e mesmo assim não vão jogar. Sei lá, eu tenho uma opinião, acho que, cara, pra mim tem que jogar quem tá bem, tá? Se tu tem lá hoje o exame que tu faz, bota, cara. Quanto menos tu desconfigurar o time, melhor. As chances que tu tem de vencer, de conseguir, aumentam, né? Porque é difícil tu trocar 11 jogadores que estão acostumados somente a treinar, fazer um coletivo, né, Justo? Faz um coletivo, mas no jogo é completamente diferente do coletivo. Então, E até que os resultados do Grêmio no Campeonato Brasileiro, com a equipe considerada reserva, está sendo 50%. com a equipe. Eu me lembro só da derrota contra o Atlético Paranaense. Teve 2 derrotas. Teve Assim, 2, dos últimos, né? Porque jogou aquele contra o Flamengo que ninguém jogou pela Copa do Brasil na Ganhou. quarta e foi pro Brasileiro. no sábado ganhou. No sábado. Ganhou do Vitória. ganhou Do Vitória, ganhou do Paraná. Tem uma outra derrota que eu já vou me lembrar qual foi. Né? Mas é pouca coisa. É 50% do aproveitamento. Eu mas achei já que foi era- muito bem. É que tem 3 ou 4 empates. Eu E achei aí que- puxa o aproveitamento tá. para baixo. Eu achei que era mais até. 50%. Não, mas comparado com o mesmo- ano passado, puta, foi horrível ano passado o time do Grêmio no Brasileiro com o time reserva, né? Porque, pô, tu joga agora na terça, vai jogar só no domingo. Né? Dá pra jogar o titular. Cara. Não, lógico, do Contra o Ceará. O que eu digo, daqui a pouco se tu tem um ou outro Mas- que tá sentindo, tem um Tu desconforto e tal, tu até tira agora. Vamos botar um time... Mas contra o Ceará vai jogar time completo. Vai jogar time Até Pra porque... Até pelo Isso, cálculo que Não, fez o Grêmio. Não, e eu vou dizer, até exatamente, o Grêmio ainda pensa em brasileiro, não pode deixar. Eu falei, esses 2 jogos do Grêmio em casa, Ceará e Paraná, 6 pontos. O Grêmio fala em 10, em 12. É o porque o Fluminense Fluminense- no Rio e o Bahia. O Bahia aqui. Dá pra fazer 10 em 12, Não, Rio. dá pra fazer Dá os pra 12. fazer, velho. Considerando, Dá pra fazer os 12. considerando O Paraná. o primeiro. Paraná. E ainda logo depois sai para jogar com o América e o Palmeiras e volta para jogar com o Sport. A tabela é bem interessante. Pois Duro é. mesmo tem o Palmeiras. E o América lá do Adilson e tal, mas A gente fala, Independência. a gente fala com o capitão para dar uma Daqui a liberada. pouco lá. negocia um empate. Vamos falar com o capitão, falar, capitão, segura aí, Barbaridade, segura aí, mas segura que um pouco. barbaridade, já dizia o... Bom, e o Juventude é uma surpresa desagradável, Camerão. Olha, o Juventude, ele tinha eleito um modelo, tinha escolhido um modelo, que era o modelo do Julinho, que era um modelo que dificilmente ia rebaixar. E ele, na verdade, está com muito jogador, eu não participei muito, não conheço muito a história da montagem do time. E aí, por pressão da torcida, eles acabaram trocando o treinador. O Vink é um bom treinador, fez belos trabalhos no Caxias, mas pegou um rabo de foguete. Vai ter Eu que ouvi de um refazer. dirigente do Grêmio
O Grêmio gosta desse tipo de tacada. Quem sabe seja a tua hora aí, Gilson. O Grêmio gosta desse tipo de tacada. Olha aqui, ó. O Grêmio contratou lá atrás Espinosa como técnico do Esportivo. Sim. Enio Andrade do Esportivo. Tite do Caxias. Filipão do Juventude. Mano Menezes do Caxias. Do Caxias. Então, agora, eu ouvi de um dirigente do Grêmio. A bola da vez seria o Luiz Carlos. De repente, se ele tivesse desempregado, seria até melhor. Mas para fazer um campeonato inteiro, para entrar no começo do ano, tá dizendo? Isso, porque eu acho que o Renato... Okay. Acho que é um bom treinador, acho que fez um bom trabalho, tem capacidade. Agora, o momento de Juventude é muito ruim. Mandou embora um monte de jogador, não vou entrar no mérito se tinha competência, capacidade, se era certo ou era errado, e está refazendo um time. Agora, amigo, entra na zona do rebaixamento, para tu sair não é mole. Não é mole. O Ceará, se a Chapecoense ganhar do Inter hoje, está de novo na zona, com esse monte de vitória. Exato. Então, a situação da Juventude é uma situação complicada que vamos ver o que vai acontecer. Gilson Marcel. Eu tenho visto os jogos do Juventude. Ele não tem um mau time, cara, mas é que nem o Cabelão falou agora, quando tu entra na zona, pô, a confiança, a bola tá queimando, cara. E aí tu tenta, tem um amigo meu que entrou na zona há 30 anos, nunca mais. Bom. Não nessa zona aí, eu tô falando. Que não dá para falar. Mas é uma zona perigosa essa também. Pô! É difícil, então tu começa, tu tenta ganhar os jogos para poder respirar, para poder... E aí o Juventude não ganha em casa. E aí que eu digo, começa a bater o desespero e se forma exatamente isso. E esse é um processo que a gente já sabe que não existe muita solução. Mandar 10 embora, contratar 10 é difícil. Se você não tiver hoje um tempo para poder pegar esses 10, vamos trabalhar, é isso aqui que tem. O cara tem que chegar 10 para jogar, exatamente. Porque tu preparar, acabou o campeonato, ele tem 11 jogos. Eu acho que é nisso que o Vinca daqui a pouco está tendo dificuldade. Porque a maioria dos clubes que ele passou e com sucesso, tudo ele ajudou, ele montou o grupo, ele já pegou o grupo do jeito que ele quer, com os jogadores que ele queria. Hoje ele está pegando um grupo formado lá. Ele está conhecendo algum jogador, de repente... Pode ser que tenha indicado algum outro jogador agora para chegar lá para dar... Mas é complicado. Mas o cara tem que chegar jogando. Sabe que o Zelinho está moderninho, agora ele está nos vendo no Facebook e está te mandando um abraço. Grande Zélio. Certamente o Gilson também. Grande abraço, meu parceiro. Esse aí tem história, esse tem história. Ele manda recado para mim pelo WhatsApp de manhã lá na Grenal, agora ele está mandando pelo Facebook. Então o Zelinho está é velhinho transeado, né? No caso de avançado. Darley Arce, Rivarola, Adilson Roger, Dinho Goiano, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Timaço, jogava por música. Saudades, abraço a todos, diz o Mauro de Alvorada. Na verdade, começou em 93 com o ataque Fabinho, Gilson e Carlos Miguel, né? Época boa, né, Miguel? Puxa vida. Jamir Pingo. Jamir Pingo e Denner. Tinha o Juninho e depois o Denner, né? E o Denner é o único título dele como profissional que foi com a gente, em 93. Era o Juninho antes, né? Era o Juninho antes. Também. Nossa. Juninho era bom jogador também, né? Bom técnico, jogador. Darley, Ayup, Paulão, Pingo e... Mas em 93 era Luiz Carlos Vinck. 93, não, 94 93, depois chegou... era o Vinck e o Eduardo na esquerda. E o Eduardo, Mas o Eduardo jogava demais, né, cara? Né? Nossa, o Eduardo Bigode. Mas tinha uma ambulante que tinha uma pedra de sal na garganta. O problema é a pedra de sal, o cara quer ter com o pai não consegue. Paulão, depois veio o Aguinaldo, né? Depois veio o Aguinaldo. O Geraldão dançou rápido. É que o Geraldão ele machucou, né? Ele tinha um problema e aí jogou muito pouco mesmo, né? Ele acabou jogando, mas tinha uma qualidade... Ele não era mais guri também, né? Já. E o Paulão era o... Porra, era vitalidade pura, né? O Paulão era o religioso da turma. O Paulão era o único, acho que naquela época, que era a seleção, que ele tinha ido para a Copa América. Veio do Atlético ou do Cruzeiro? Do Cruzeiro. O Geraldão também, né? Não, o Geraldão veio do exterior, veio de Portugal. Mas ele jogou no Cruzeiro. Jogou também, Gilson, que é da área, o que acha do Gilberto do Bahia? Não seria um baita custo-benefício? O Quintino, ele já me mandou isso. Bom, ele perguntou para mim, agora ele está perguntando para ti. Eu já dei minha opinião ontem para ele. Ele repetiu a questão. Você acha que seria uma alternativa o Gilberto para o Grêmio? Gilberto do Bahia? Pelo que ele vem fazendo. Eu acho o Gilberto muito fraco. Mas ele tem feito gols, cara. Não adianta, eu quero um centroavante que faça gols.
Nós criamos uma expectativa em cima do André e quando eu fui quando contrataram o André, eu disse, dentro do sistema que o Grêmio joga, o André vai e o cara não consegue. Então, assim, dentro... Claro que... O André tá naquela fase que define assim, ó, aquele lance dele que a bola bate na barriga, o lombo faz defesa. Se ele tá num bom momento que a bola tinha entrado. Tu olha pra tu sabe muito bem. Exatamente. Né? Bom, o Gilson cansou de fazer gol, né? Quando estava na pior fase, ele fazia 15. Na pior fase, ele fazia uns 15. Cara, já tive time aí que eu fiz um gol. E teve outros que... Então é fase, né, meu? Aí tu tem que ver. Pelo que ele vem, encaixe, um monte de coisa. Olha o Cuca com o Santos agora, né? O Gabigol aqui. Gabigol, né? Gabigol 12 gols, goleador do campeonato. Aí entrou, o Cuca veio, armou um esquema para ele, ou para jogar com ele, deslanchou. É como o Jardel. Nós jogávamos pro Jardel, a verdade era isso. O Jardel não fez gol, cara, nosso esquema, que nem digo, né? O pessoal assim, tu joga pro gol não, né? Jogamos pra linha de fundo. Nós jogávamos pra linha de fundo e cruzava, o homem tava numa fase que era difícil. Olha, eu nunca vi ninguém pra cabecear igual esse cara não, cara. É verdade, cara. Igual aquele cara pra cabecear. Essa força que ele tinha aqui, né? Esse movimento de pescoço era uma coisa impressionante. E aí também tinha uma coisinha ali, né? Pequena que não ajudava. Né? Uma moranga aqui, que eu vou te falar. Não tinha como tu não ver ele, cara. Chegar nem de fundo, olha, cara. Não tinha como tu não ver ele. E, cara, ele é um cara muito inteligente pra mim, essa história da corrida dele junto com o zagueiro. Ele ia até o último minuto, a gente já sabia que ele ia definir. Ele corria, dava uma freadinha e saía pra trás. E o zagueiro nunca conseguia acompanhar. E nós só botava a bola no segundo pau, era mortal pra ele, né? Olha aqui o Nogueira de São Leopoldo. Estou vendo uma pressão da imprensa gaúcha em geral, para tirar o Luan do time. Se isso acontecer, todos vão ver. Sem ele no time vai ser muito pior. Eu não estou vendo essa pressão. Aliás, poxa, nem se fala. Eu até acho que isso é uma injustiça com a imprensa, porque quando a torcida do Grêmio vaiava torto e direito o Luan, todo mundo dizia, mas é o melhor do time, calma, para aí. Tem que apostar. Vários jogos eu comentei, me lembro, eu e o Daniel Oliveira, um dia tivemos que acalmar a torcida. O Luan tocava na bola, os caras na frente faziam um sinal pra gente na cabine, e a gente desafiando eles. Não. O Luan é o cara. Vocês estão errados. Pô, arrumou uma encrenca na o ano passado, hein? O ano passado, o crescente dele no final foi espetacular. Foi. Ele não fez um campeonato regular, não foi bem, ok, melhor que esse ano, mas o crescente dele é que deixou ele ser o melhor da América. Conhece o título que ele ganhou? Sim, não foi esse que ganhou? Melhor da América? Melhor da América, né? Rei da América. É isso aí, Rei da América. Mas é o seguinte, né? Aí tudo bem, mas tá aí, vai botar quem se tirar ele, né? O Grêmio também não tem esse jogador pra beleza, aí vai ter que falar, vai botar o Douglas. Mas ele é diferente do Luan. Né? O Douglas é aquele cara, o pifador, ele tá assim, o Luan já é mais vertical, né? É o cara que tem uma individualidade. Ainda né? não dá pra tirar. Não tem jogo, é que não tem um jogador ainda. Tem que surgir do tamanho dele. Igual a ele não tem aqui, velho. Ele tá mal agora no momento, fase, mas ele é diferente. É diferente, o Luan é diferente. Até falando disso, até agora você tá falando do Bahia, sabe que um jogador, não sei se o Gilson... Zé Rafael, cara. Esse cara, pra mim, cairia como uma luva no Grêmio. Mas ele disse que ele vai pro Palmeiras? Já dizem que já tá bem trabalhado. Sabe de onde é que é o Zé Rafael? Onde surgiu o Zé Rafael? Não. Curitiba. Zé Rafael teve aqui, jogou no Novo Hamburgo, meu. Zé Rafael jogou no Novo Hamburgo. Tu vê só. Vocês não sabem disso, né? Jogou no Novo Hamburgo. O Itamar... Chuli. O Itamar conhece jogador pra caramba, cara. O Itamar trouxe ele pra cá, na época. O Zé Rafael jogou aqui. Então, esse cara, nós estamos no meio da bola, e, pô, o Zé, eu venho acompanhando ele. Então, ele teve no Londrina, daqui a pouco foi pro Bahia. Aliás, eu gosto dele. Não, eu acho ele jogar as características dele. Vocês deveriam ser sempre ouvidos, O Lisca, o que tem, o repertório do Lisca de jogadores é um negócio impressionante. Ele te dá 30 nomes, assim, um atrás do outro. Para tal posição, tem que contratar o fulano da Série C, porque não sei o quê, porque chega aqui e joga pipi. Fora, eu sou fã do Magrão, né, cara, do Lisca. Fora do... Ele organiza time essa rápido. Campanha que ele tá fazendo aí, velho, pra mim não é surpresa. Não é milagre. Não é milagre, não. Ele de treinamento, cara, dia a dia dele de treinamento, ele é fogo. Ele é fera. Ele é fera. Então não é à toa. Não é à toa que o resultado... Deixa ele trabalhar. Olha aqui, centroavante pro Grêmio é o Marco Rubens, o Wagner de Canoas. Que tem de cartaz esse Marco Rubens. Ele fez uma campanha aqui. Ele fez aqueles 2 jogos contra o Grêmio. Maravilhoso. Mas eu vi há pouco tempo aí jogos do Campeonato Argentino.
O próprio Rosário já não é mais... É que futebol é momento, cara. Então tu tem que ver, tem que acompanhar. Eu não gostei dele, mas também naquele jogo a gente também não pode falar, pô, para te fazer uma análise bem detalhada, tu tem que acompanhar 4, 5 jogos dele, mas eu achei ele bem abaixo. Já voltamos. Boa noite, Rec. Fala pro Miguel que ele jogava muito. Mas se jogasse agora. Ainda? Ele joga ainda? Joga Com prótese e tudo. Prótese e tudo. Se jogasse hoje ia fácil para a seleção. Poucos sabem, o Luciano Hofmeister não deve lembrar, ele é de Campo Bom, jogou com o Leão na seleção brasileira. Copa das Confederações de 2001. Sei lá. Experiência legal. Tu atuava no São Paulo na época? Estava no São Paulo. Tu vê que é aquela coisa, né, que a gente sempre diz, né, que a força do centro do país sempre ajuda, né? Eu sempre me considerei assim, se eu tive momentos aqui no Grêmio para ser convocado, umas 10 vezes. Melhores do que aquele do São Paulo. Eu tive bons momentos no São Paulo, tive mesmo. E fui num desses até, mas lá eu fui convocado, entendeu? Mas eu gostaria de ter sido convocado aqui pelo Grêmio. Né? Gostaria de ter sido convocado. O Grêmio era o papa-títulos na época. Mas o Grêmio ganhava e nunca tinha ninguém convocado para convocar. Aí, quando convoca, eu convoco o Paulo Nunes para ir passear lá, tiro o Paulo Nunes do jogo aqui e a gente... 96. Não, 97, Tournoi de France. No torneio da França. Eu acho que não, acho que foi aquela do Palmeiras aqui. 96 foi o Palmeiras. Então, ele não jogou porque ele estava passeando com a seleção. E era amistoso e tal. Eu sei que eu enchi o saco do Zagallo lá na França, ele não podia me ver, o Zagallo. Lá vem aquele gaúcho me encher o saco, porque eu não boto o Paulo Nunes. Um dia eu te pergunto, convocou o cara, tirou do Grêmio lá numa Libertadores da América. E aí fez falta e a gente, sabe? Então, mas é assim. Não, fico feliz, mas como eu falei, acho que muitas vezes merecia pelo que eu estava fazendo aqui no Grêmio, mas acabei indo para a seleção. Da França, que ele foi em novembro, um ano antes, que na época não tinha Copa das Confederações. Mas não era torneio. Era o torneio da França. O Paulo foi para amistosos. Amistosos? Foi para amistosos. Então pode ser as duas coisas. Porque eu me lembro que lá no torneio da França, que eu enchia o saco do Zagallo, ele não podia me ver. Lá vem, assim como em 95, fui fazer a Copa América, aí o Zagallo disse, não, meus 2 goleiros já estão definidos. Eu disse, não, então por que tu convocou o Darley? Quer dizer que se eles estraçalharem nos treinos, não adianta nada, não vai ser nem reserva do teu time. O primeiro goleiro, o segundo é o fulano, e eu disse, tá, então porque o terceiro goleiro pra ti é... Aí ele ficou louco. Aí os caras da empresa me imitavam por causa do estraçalhar. Eu uso o R, né? Quer dizer que se estraçalhar, então é que ele disse, não. Só quis implicar com o Zagallo. O Zagallo pegava no tranco, né? Ele ficava bravo. Pô, chegou lá e definiu, não precisa definir o reserva. Normalmente eles faziam rodízio, né? Aí chegou assim, o primeiro goleiro é o fulano, o segundo é o fulano, então que tirou o Darley do Grêmio. Vamos ver um gol do Gilson Cabeção com cruzamento do Carlos Miguel. É clássico Grenal. O goleiro do Inter era o Fernandes? Não? É o Fernandes. Que isso? Tô cruzando de direita, hein, Gilson? Isso aí, você tem que guardar mesmo. Olha lá, de direita cruzando. E não tinha VAR, hein? Não tinha o VAR, hein? Entrou, hein? Mas entrou bastante, né? Entrou. Ele tinha uma unção, ele conseguiu buscar a bola ainda, né? 30 centímetros. Época boa. De direita. Já voltamos. Um abraço pro amigo de todos os dias aqui, o João Distei, ele me xinga todos os dias, mas não me abandona, então tá bem. Isso é bom. Audiência qualificada. Audiência qualificada. Mas toma um chazinho de maracujina aí, João. Já te acalma um pouco, vai assistir o jogo do Inter depois aí. Projeto Casa Nova Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também com financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e tudo cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade, de madeiras, de alvenaria. Constrói na Grande Porto Alegre, constrói também no litoral. Para mais informações, 3596-1048 ou agora no plantão de vendas 98631
7709. Todo o material empregado é de primeiríssima qualidade, são casas distintas, diferenciadas. Já liga, já fala com o Fernando, o telefone celular está aí na tela e visite o site para saber mais, madelombacasaeconstrucão.com.br. Cachorro quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também endereço tradicional, na José do Patrocínio, 381-385. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões, um espaço privado com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Você que está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa, a Isso Filme faz a remoção. Preço campeão e garantia de 5 anos, garantia certificada. E se você disser que viu esse anúncio aqui no Cadeira Cativa, ainda tem desconto especial de 20% e paga em 3 vezes no cartão de crédito, nas linhas NR Cobalto e HP Charcoal. Ligue, agende instalação 30 21 23 23 ou WhatsApp, pode ligar agora e falar com a Natália 99683 3199. A Isso Filme não tem filial, é somente aquela ali da Rua Hoffman 519. Atende das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, trabalho de primeiríssima qualidade. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. Reservas @embaixador.com.br. Comunique que assistiu aqui na nossa Ubra TV e ganhe mais 10% de desconto. Marque sua convenção para o Embaixador. Futebol do interior sobrevive sem a televisão, Caberlon? Porque não. O que está se desenhando no futuro aí é o Facebook transmitindo e tal. Se não houver uma organização macro, como se fez na Europa, vai terminar então. Não sobrevive. Não sobrevive e não sei como vai sobreviver, na verdade. Acho que tem uma tendência natural dos campeonatos estaduais deixarem de existir com os grandes times, né? E ficar só os times do interior. Eu não sei o que vai acontecer. Tenho muita preocupação com isso, porque você tem aí uma quantidade enorme de times do interior disputando as competições e eles vão ficar... Vai sobrar quem tiver campeonato nacional, né? Ou seja, Série B, A, B, C e D, as 4 divisões que existem, e deu. Eu acho que a tendência é surgir a Série E regionalizada. Acho. A D já é, né? A D já é, assim. O que precisaria era uma divisão de recursos melhor para a Série C e um aporte financeiro para a Série D, que não tem nada, né? A D não recebe nada dos clubes? Não, nada. Transporte rodoviário na primeira fase. Oxi. E a Série C é 21, 22 passagens de avião e hotel. Não tem dinheiro. É complicado. E até agora com o esporte interativo, que deu os doces, né? O esporte interativo não quer mais investir. Mudou completamente o foco, né? Era investir em tudo que aparecesse. Era Copa do Nordeste, era Série C, era Série D. E de uma hora para outra, né, vai cumprir só os compromissos que tem. Não vai mais investir no futebol, né? E sai do ar. Sai do ar. Hoje a grade é a repetição de entrevistas antigas, o tempo todo, né? A informação que eu tenho é essa, que sai do ar, ou seja, talvez mude de perfil. Vai sobrar, eu acho assim, tem uma discussão... É o TNT e o... a Fox. É o TNT Fox que eles estão passando... Mas é deles, jogos, né? Alguns jogos da Champions. E a Space, isso, canal Space. Não sei. Mas aí transmite só a bola rolando, né? Não
tem programa de espera, não tem programa de repercussão, e aí não fica. Tem uma discussão muito grande nessa questão do calendário. Eu acho que isso fatalmente vai acabar acontecendo, que os clubes vão se posicionar, a CBF vai ter que rever esse calendário brasileiro. E a hora que rever o calendário, acabou o espaço dos campeonatos estaduais. É uma pena porque nós que muita gente precisa trabalhar. Nós que trabalhamos, muita gente precisa trabalhar. Mas tu tem que ter a televisão para poder, né? Mas se daqui a pouco para um time do interior, né? não ter numa primeira fase a dupla Grenal, a televisão vai querer bancar? Não. Nós vamos voltar. Vai. Nós vamos voltar a uma situação... Com a dupla Grenal já é difícil? Já é difícil, né? Nós vamos voltar a uma situação de uns 10 anos atrás, quando a rede que detém o controle, né, usava a TV Com, que tinha naquela época, Sim. passava algum jogo, alguma coisa, mas também não remunerava nada. Você recebia lá dinheiro para abrir o estádio. Né? Hoje o valor é mais expressivo, mas a discussão do calendário vai acontecer, a discussão do calendário vai acontecer. Os clubes em algum momento vão, olha lá, com Copa do Brasil jogando o ano inteiro, com Libertadores jogando o ano inteiro, tem que voltar, tem que ter, o brasileiro tem que ser jogado o ano inteiro também. Vai acabar o tempo. Amanhã, né? Amanhã começa a Champions, não é isso? Isso. É amanhã a primeira rodada da Champions, né? Amanhã, terça-feira e quarta rodada. Então vai acabar acontecendo uma situação igual essa. Se nós vamos usar o campeonato europeu, como é o argentino, a temporada, quer dizer, ou se nós vamos jogar na nossa temporada, não sei. Mas o campeonato vai ter que ser ampliado. Não tem mais como jogar rodada do brasileiro em quarta-feira. Ou vai mudar a disputa, né? Ou vai mudar, vai ser como era no passado, com mata-mata no final, alguma coisa assim. Mas eu acho que é muito difícil a situação do time do interior. Lamentavelmente, porque se você olhar hoje, você tem aí os times que jogam a primeira divisão, depois tem a segundona, aí tem a Copa que está em disputa, a Copa Vianney agora em disputa, tem lá 30, 40 times, ou seja, tem muita gente que precisaria do trabalho, né? E eu acho que isso vai ser uma coisa que nós vamos voltar quase que a um amadorismo. E agora tem outro problema, eu não vou falar mal aqui do filho do Zelinho que está nos assistindo, mas o Noveleto é empreendedor, o Noveleto dava um jeito de arrumar patrocínio e tudo mais. Claro que o Luciano pegou o know-how com o Chico, mas os tempos estão bicudos. Aquela história do dirigente que dava um jeito, não tem mais jeito, né? As empresas estão podando daqui, dali, né? E ajusta para não demitir funcionário. Vai ficar cada vez mais difícil o patrocínio de monta. Sim. Né? Uma Ipiranga da vida, Colombo, não sei mais o que, essas grandes lojas estão desaparecendo dos grandes patrocínios. Né? Dificuldade grande, né? Vai ficar difícil. Eu acho que no nosso calendário, acho que hoje aqui na América, acho que só o nosso é diferente do europeu, né? Que o argentino, o uruguaio, tudo já Só nós jogamos temporada do ano. Só nós jogamos né? a temporada invertida. Eu acho que isso é uma questão cultural. Acho que nós não vamos fugir de manter o ano no ano, e não como joga o argentino, né, o europeu, temporada 18, 19, por exemplo. Acho que não, mas eu acho que o tempo vai se ampliar e os estaduais vão se acabar. Ou então joga toda uma classificatória de ano inteiro para depois jogar uma liguinha. Eu acho daqui a mas pouco, não sobrevive. Tipo assim, aí entra o que disse o Gilson. E a TV não tem. Não tem como. Vai fazer a primeira fase sem a dupla Grenal. Tá? Aí classifica 6 para depois 8. A dupla Grenal entra. Não, mas não vai ter data para jogar 8. 6 mais 2, 8. Se fizer um campeonato, não vai ter data para isso. Seriam 8 datas, no caso, né? Porque daí faz quarta, só mata-mata. Seriam 8 jogos. Tinha que arrumar 8. Sim, mas tu vai jogar isso no meio da temporada do brasileiro, alternando com a Libertadores. Tudo vai ter que ver. Como é que os times vão... Os outros 6, mesmo que sejam os privilegiados, então, aqueles que chegaram, vão ter cacife para se manter durante um determinado período de tempo, para jogar esses mata-matas com a dupla, vamos dizer assim, do campeonato. A solução é melhorar os campeonatos nacionais, Série A. A é boa, B é boa, mas melhorar a C, melhorar a D, quem sabe a tua ideia, a tua sugestão, não ideia, de ter uma Série E para ser, mas havendo aporte de recursos para a estrutura, para os clubes poderem honrar. Porque a grande dificuldade, o Gilson trabalhou no interior, tenho certeza que ele deve ter uma tripa
de crédito para receber em tudo que é lado aí, né? A grande dificuldade é essa, ter uma forma que os clubes possam honrar os seus compromissos, senão vira... E vamos combinar, né? O futebol da rifa acabou, né? O futebol da rifa da janta, isso serve para um amador, para futebol profissional. Não pode pretender sobreviver com isso. Você tem que viver com seus associados, enfim, sua estrutura. Como você mantém a estrutura? É o caso do Caxias, né? Eu brinco que o meu time é o melhor time do mundo. Faz 3 meses que não perde, mas faz 3 meses que não joga. Eu tenho certeza absoluta que hoje, o número de sócios que tinha ali no final da Série D, quando ele infelizmente não conseguiu seguir, é muito menor, porque as pessoas deixam de pagar. Eles vão pagar por quê? Ou veja o Internacional, quando foi para a Série B, teve uma queda de número de associados, porque mas eu vou pagar para quê? Né? Então, eu sei, eu vejo um caminho muito difícil, muito ruim para o futebol no interior, que vai acabar a curto prazo. Os estaduais vão acabar. E aí termina uma tradição, né, enorme de enfrentamento de clubes históricos. Estou o Caxias aqui, né? Filipão jogou no Caxias, o Gilson jogou no Caxias. O Cláudio Miguel, se quisesse, podia ter jogado também. Nós ia receber ele de braços abertos. O Washington, pô. Olha aqui, o Daniel lá do Mountain Village está te mandando um abraço. Grande abraço, Daniel. Grande presença, né? Grande figura. Diga, Cabelão. Não, era isso. Porque o que nós estamos desenhando aí é que vai afunilar cada vez mais, né? E aí a história de chegar no Mundial já vira... Vê o que foi esse ano aí, né? O Grêmio quase ficou fora da primeira fase porque teve que jogar o Mundial. E aí tem uma sugestão até do Enio Kaufmann que é... Se jogar o Mundial, já entra direto na segunda fase. Classifica um a menos. Colocar isso no regulamento. E os clubes vão ter que aceitar. Se jogar o Mundial, entra direto na segunda fase. Aí não cria problema para todos. Mas a televisão vai ter prejuízo. Bom, fazer paciência. Para que em 2000, Gauchão, me permitam, só ele teve essa situação. Ele teve uma fase classificatória onde jogavam, eu não recordo agora quantos eram, 14, 15 times, 16 times, não sei o que, classificavam, se não me falha a memória, 8 para jogar, não, 7, na verdade, porque o Juventude estava na Série A. Então vinha Juventude, Grêmio, Internacional, juntava com os 7 classificados e faziam aquele campeonato de turno e retorno e tal. Então, eu acho que essa condição, enquanto houver Gauchão, eu acho que tem que acontecer efetivamente. Para não criar mais problemas. Senão já começa o ano com a choradeira e escambau. Mas eles vão ganhar um monte de dinheiro, não vão jogar. Estão representando o Estado. Não é nem choradeira. Acaba que vamos dizer assim, o Grêmio indo ao Mundial, ele acaba jogando com um time ultra desqualificado, né? Ou seja, um time que acaba quando aqueles adversários que jogaram no primeiro momento levam vantagem contra aqueles que vão pegar o time lá no final. Num campeonato que seja de ponto de classificação, de ponto corrido, um baita de um problema, né? Aquilo que você disse no início internacional, de pegar os times fortes depois ou antes de jogos decisivos dos outros torneios, né? O Internacional está jogando com a Chapecoense 0-0, 20 minutos da primeira etapa. Jonathan Alves segue como titular, Gabriel Dias na meia cancha. O jogo que iniciou às 8 horas, portanto tem 20 minutos. Chapecoense precisa desesperadamente do resultado e o Internacional empatando vai continuar na liderança. Por enquanto o Internacional é líder, né? Enquanto persistir o 0-0. Grêmio visita o Atlético Tucumã amanhã às 9h45 no estádio José Fierro. Léo Moura nem viajou para a Argentina, Marinho também não viajou. Luan deve jogar mais adiantado, com Tassiano e Jean-Pierre disputando uma posição no meio. Groi, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman, Cortez, Maicon, Cícero, Ramiro, Tassiano ou Jean-Pierre, Everton e Luan. Acho que é por aí, né, Gilson? Eu acho que vai ser... É um bom time. Tassiano, você acha que vai jogar? Eu acho que joga o Tassiano. Eu acho também. Ainda mais pela forma que a gente tem escutado. Vai ser um jogo muito competitivo. Físico vai ser, né? De contato. Tu já vê as substituições, a troca do Leonardo pelo... Então, acho que vai ser bem por aí. Não vejo o Jean entrando já desde o início. Jandrei, ex-goleiro do Inter, derruba Potker, pênalti em favor do Internacional, mas agora tem uma pressão lá, não sei se é pelo cartão ou se o juiz voltou atrás. A gente tem um monitorzinho aqui, o
Na verdade, foi o zagueiro e o goleiro. Tá atrás da câmera, não tô vendo. Não tá vendo? Olha que o Potker dispara, vai dividir com o goleiro, o zagueiro vem por trás e também vem o goleiro. Foi duplo o Thierry vem, tenta calçar, não calça e o goleiro derruba. Quer dizer, um pênalti assim... Aí. Miguel, diga, você ia falar. Agora eu nem sei. Ficou com o negócio ali do... Não, eu estava falando que... Da escalação do uma outra situação que poderia de repente botar o Cícero como centroavante, né? Que para mim não... Tudo bem, numa situação emergencial que nem até foi uma situação até que ajudou, né? Que foi a entrada dele lá no Lanús, o primeiro jogo, entrou ele entrando lá na frente. Mas não é um jogador para... Eu não vejo. Aqui foi contra o Lanús. Sim, aqui 37 do segundo tempo. Exatamente. Sim, mas o gol, da forma como deu, ele é um jogador que tem um bom cabeceio. Tudo certo. Mas eu não vejo ele com essa característica de centroavante. Não vejo. Acho que ele não vai fazer isso. Acho que ele vai fazer o Luan e Tassiano. Um empate de 1-1 lá encaminha a classificação, Carlos? Acho que encaminha. Como eu falei, eu acho que o Grêmio tem condições até de vencer os 2 jogos. Vai ser difícil. Eu acho que tem mais time, mas como eu falei, precisa ter atitude. Atitude de quem quer ganhar. E mesmo sendo na Argentina, acho que o Grêmio tem todas as condições. O empate 1, tranquilo. Sabendo que vai ter que ir aqui. O árbitro de vídeo, a coincidência, é o árbitro que apitou Grêmio e Lanús na decisão e não deu um pênalti no Jael, que lembra? Lembro. O Grêmio já protestou. O Grêmio marca a presença contra a arbitragem. Isso é importante, você tem que marcar a presença. Não vai mudar nada, mas tem que marcar a presença. Gol do Nico Lopes, que guinada desse jogador, hein, Gilson? Ele subiu muito. Méritos do Odair. Né? Porque ele parecia um jogador, a gente brinca aí no meio autista, tem horas que sai do jogo, meio aéreo e nessa campanha... o Cabelão falou desligado. E nessa reta aí de ascensão do Internacional, ele é um dos pilares aí. Ele barrou o D'Alessandro. A posição que era do D'Alessandro é a dele. Não tinha lugar para os dois. Né? O Potker joga na beirada, o outro é atacante. Eu até outro dia fiz uma brincadeira na Grenal, o seguinte, para arrumar um lugar para o D'Alessandro. Se fosse querer arrumar, teria que enquadrar o Nico como centroavante. E aí nós fizemos uma brincadeira entre Jonathan Alves, Damião, Potker ou Nico, quem deveria ser o centroavante. Porque aí, um virando centroavante e abre um espaço para... Se o Nico virasse centroavante, e deu uma votação alta. Ainda o povo ainda quer, uma parte ainda quer o D'Alessandro. O que você acha dessa situação do D'Alessandro, Miguel? Eu acho que... até tem que... parabenizar o D'Alessandro, porque ele é um cara consciente, ele sabe que hoje ele não tem lugar na equipe. A verdade é essa, né? O Inter está encaixado. Né? Eu acho que o D'Alessandro é aquele jogador realmente para o segundo tempo, para segurar a bola, cadenciar mais o jogo, quando o jogo, né, tá principalmente o adversário pressionando. Mas hoje, até pela situação física dele, eu acho que é mais ou menos por aí. Ele vai ser o jogador que vai ser o do grupo, o líder, e que vai ter a oportunidade de vez em quando, vai entrar, jogar seus 20, 25 minutos. Marcos Vinícius Caberlão, será que o D'Alessandro segura até o final? Do quê? Sem estourar, sem estrelar? Não sei. Isso é um problema do vestiário internacional, deixa eles resolver. Eu não quero me meter nessa bronca aí, não. Gilson. Um abraço, segura, vai ter que segurar, não tem, os resultados estão dizendo. Ele tem que só ficar quieto agora, porque... 7 gols do Nico já no Campeonato Brasileiro. Inter na liderança, ele vai querer falar alguma coisa? Obrigado, Gilson. Um abraço. Você arrume um bom time, daí um bom técnico. Certo. Valeu, obrigado, Carlos Miguel. Parabéns pelo sucesso lá na Rádio Grêmio. Obrigado. Cabelão, grande abraço, sucesso. Até amanhã, 1h25 da tarde.